Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. O objetivo deste canal é trazer conteúdo relacionado à ciência da linguagem. Eu estou fazendo nesta série uma sequência de vídeos falando sobre aspectos mais gerais do conceito de linguagem, para depois culminar nas abordagens teóricas de Saussure e Chomsky. E na sequência eu vou apresentar novas séries com outras temáticas. Eu vou fazer temáticas sobre fonética e fonologia, vou fazer temáticas sobre letramento, dentre outros assuntos que dizem respeito à linguística. O meu objetivo é usar uma linguagem que seja técnica e teórica, já que eu estou baseado numa teoria associada à ciência da linguagem, mas com uma abordagem que seja mais acessível para você, principalmente para os estudantes iniciantes do curso de letras, ou de outros cursos, ou de outras esferas quaisquer, que tenham interesse pelo tema da linguagem. No vídeo passado, você viu o vídeo passado? Se não viu, corre lá, dá uma olhada. Eu estava falando sobre o fato da linguagem ser uma capacidade eminentemente humana. Deixei lá algumas situações para você resolver, algumas questões. Então, se você não viu, veja, comente, para depois você seguir na sequência deste vídeo. Não é que eles sejam sequenciais, mas é que os assuntos vão ganhando maior proporção. E aproveita que, se você for parar isso para voltar lá, aproveita e se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu colocar um vídeo. Eu tenho colocado vídeos numa certa frequência, e aí se você clicar no sino, você vai ser avisado todas as vezes que eu inserir um vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e comente os vídeos para que o YouTube entenda que o conteúdo é de qualidade e assim possa mobilizar mais pessoas, para que mais pessoas possam acessar e possam ir construindo esse portfólio de entendimento a respeito da linguística dentro dessa abordagem que eu chamo de linguística descomplicada. Então, hoje é sequencial aos dois vídeos anteriores, em que eu falei sobre a linguagem ser uma capacidade eminentemente humana, e aí hoje eu vou abordar mais especificamente a questão da aquisição de linguagem. Eu não vou aprofundar, porque para isso eu teria que recorrer a algumas teorias muito específicas, como por exemplo a psicolinguística, e o meu objetivo não é falar sobre psicolinguística. Eu estou, como eu disse no início, fazendo essa abordagem de ordem mais geral, para depois chegar nos conceitos da ciência da linguagem que são atribuídos a Saussure e depois a Chomsky. Mas eu vou falar com você hoje a respeito de alguns aspectos sobre aquisição de linguagem. Naqueles vídeos anteriores eu já dei algumas pinceladas, digamos assim, porque eu falei para você que primeiro que a linguagem é uma capacidade eminentemente humana. Segundo, que os estudos atuais já dão conta de que nós humanos temos uma predisposição genética para o desenvolvimento e para o uso da linguagem. Falei com você sobre o período crítico, que é uma fase em que o cérebro está com todos os comandos direcionados para desenvolvimento da capacidade linguística. Falei com você que a língua materna ela é adquirida e a língua estrangeira, dentre outras capacidades, são aprendidas. E aí, para isso, eu comentei com você a diferença entre aquisição e aprendizagem. E aí, como o tema desse vídeo é aquisição, então, naturalmente que eu vou me ater só aos aspectos relacionados à língua materna. Bom, os estudos dão conta de que uma criança, ela fala mais ou menos uma média de... faz mais ou menos uma média de 400 perguntas por dia. Quanto mais em fase aquém de desenvolvimento da capacidade linguística a criança tiver, mais perguntas ela vai fazer. Então, você deve já ter visto, já ter convivido, você fez isso, é porque você não se lembra, mas aquelas perguntas que as crianças em geral fazem, de porquê, de pra quê, de o quê, pedindo os nomes das coisas, e aquilo o objetivo é estratégico. O objetivo é fazer com que ela vá formando o seu dicionário lexical, as palavras que vão constituir o seu próprio dicionário, né?
para que ela possa, na medida que ela for amadurecendo, cognitivamente, linguisticamente, e usando esses elementos para poder construir as frases, as orações que ela vai dizer ao longo da vida. Então, o objetivo daquelas perguntas é para a construção desse dicionário lexical, mas é curioso de você observar, se você conviver com alguma criança ali de 3, 4, 5 anos, mais ou menos, você vai ver que ela está nessa fase das perguntas. É curioso observar que aquelas perguntas, elas dizem muito mais respeito a aspectos ligados ao mundo dos nomes, principalmente dos substantivos, do que ao mundo de outras classes de palavras, né? Você deve se lembrar das aulas de morfologia, nós temos 10 classes de palavras. E lá na frente eu vou falar a respeito de 2 conceitos que retomam de alguma forma o conceito de sistema. O Saussure diz que a língua é um sistema. Eu falei com você que sistema é quando você tem um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer com que o próprio sistema funcione. E existem 2 tipos de sistema, um sistema chamado de aberto e um chamado de fechado. O sistema aberto faz com que a língua amplie, e o sistema fechado não tem mais como haver ampliação. Como eu disse, eu vou falar sobre isso na sequência, nos próximos vídeos que virão. Mas quando a criança pergunta os nomes das coisas, por exemplo, é justamente para poder ampliar o sistema aberto, o dicionário lexical próprio dela, para que depois ela consiga então fazer a relação entre o significante e o significado. O dia que eu falei com você, assim, bem rapidamente sobre o conceito de signo, eu vou aprofundar quando chegar no Saussure, no signo linguístico. Eu disse para você que o signo linguístico, ele representa alguma coisa. Então, eu não preciso mostrar uma garrafa para a pessoa quando eu quero que ela pegue, que ela traga de algum lugar uma garrafa para mim. Eu tenho o signo linguístico. Eu tenho essa sequência sonora que forma a palavra garrafa, ou eu tenho as letras, ou eu tenho o símbolo, no caso das pessoas surdas. Então, isso representa aquele objeto. E quando a criança está na fase das perguntas, um dos principais objetivos é justamente constituir a cadeia de elementos que vão formar o dicionário lexical dela, principalmente constituído de substantivos, para que ela possa utilizar eles para representar as coisas que ela quer dizer, sem a necessidade de ter que ficar mostrando, né? Eu comentei com você também lá atrás, quando eu falei sobre o conceito de língua, que a formação dos conceitos abstratos é um tanto complexa, porque o abstrato não tem forma, então eu não sei a forma da alegria, eu não sei a forma da tristeza, eu não sei a forma da saudade, e nem da dor. O contrário dos concretos, que eu sei a forma de uma pessoa alegre, eu sei a forma de uma pessoa com dor, eu sei a forma de uma pessoa saudosa, por exemplo. A gente sabe definir o que é o sentimento, mas ele não tem forma, então é mais complexo, é mais abstrato a formação dessa relação entre significante e significado, que são os integrantes do signo, com relação aos abstratos. Falei com você no vídeo passado que, se você observar, tem uma fase quando a criança está em processo de aquisição de linguagem que ela tem uma certa dificuldade com os marcadores de tempo, principalmente os verbos. Então ela demora um pouco a fazer essa relação entre ontem, hoje, amanhã, e também 10 anos atrás, 10 anos para frente, pensar assim, eu vou viver 80 anos, alguma coisa assim. Isso demora um pouco para a gente estabelecer, mas vai se estabelecer, porque lembra da história do feijão, sobre a qual eu falei com você no vídeo anterior. Nós já temos a predisposição genética para o desenvolvimento da linguagem, então basta que haja o estímulo. O estímulo é, para nós ouvintes, a audição e a convivência com outros falantes e, naturalmente, a interação com esses falantes que vai despertar o gene da linguagem que já está dentro de nós, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo para você um vídeo que eu quero que você assista, que tem a ver com esse assunto de aquisição da linguagem, mas que é especifica a abordagem que o Chomsky tem sobre isso. O Chomsky tem uns estudos bem interessantes sobre aquisição da linguagem, ele é um dos pioneiros nessa área de pesquisa sobre aquisição de linguagem. Quando a gente vai falando sobre o Chomsky, eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas esse vídeo, você pode ver depois que você ver este que você está vendo aqui comigo, não precisa parar para ir lá e depois voltar, mas você vai ver que é ilustrativo em relação a como que o Chomsky trouxe à tona
as considerações da linguística sobre aquisição de linguagem. E aí existem alguns aspectos associados à concepção teórica do Chomsky. Eu vou falar para você aqui alguns deles, embora você vá vê-los mas de uma outra forma no vídeo. Então, primeiro, o conhecimento da linguagem é interno, é inato. Essa palavra inato foi muito utilizada pelo Chomsky, e eu até comentei com você que no início ele dizia que nós somos máquinas programadas para falar. Depois ele próprio reviu isso, justamente porque a palavra programa é muito forte para nós, né? Nós temos vários aspectos que nos constituem. Então, é muito difícil você conceber que um ser humano é programável. Então, mas ele já dizia que é inata, a linguagem é uma coisa inata, inerente ao ser humano, como eu falei naqueles 2 vídeos anteriores. Uma outra coisa é que o Chomsky, ele desenvolveu nos seus estudos uma concepção a respeito da capacidade linguística, que é uma concepção denominada internalística. Por quê? Porque ele defendeu justamente a ideia de que nós nascemos com essa capacidade linguística interna. Então, faz parte da constituição humana a capacidade linguística. E eu já comentei com você que isso tem a ver com o processo evolutivo. À medida que nós humanos fomos evoluindo, o nosso cérebro também foi evoluindo, foi aumentando e modificando, e veio então a parte responsável pela capacidade linguística, o que permite que nós então desenvolvamos essa possibilidade de interação através da linguagem. E o primeiro vídeo que eu fiz dessa série, eu falei com você que a linguagem é um instrumento que possibilita a interação. Então, isso é inerente a nós, essa capacidade, e a gente tem várias formas de fazer isso, né? Naquele primeiro vídeo eu falei com você a respeito disso. Bom, quando a pessoa é ouvinte, todos nós humanos temos então a capacidade linguística interna a nós. Quando a pessoa é ouvinte, ela precisa de ouvir as pessoas utilizando a linguagem e da convivência interacional. Eu já comentei com você a respeito do surdo. Como ele não ouve, ele tem a capacidade linguística, mas ele não tem o estímulo que o ouvinte tem, que é a audição. Então ele precisa de um outro tipo de estímulo. E esse estímulo é a língua de sinais. No nosso caso aqui do Brasil, a língua brasileira de sinais. Agora, suponhamos que a pessoa seja surda e cega. Porque se a pessoa for surda, mas enxergar, ela tem a possibilidade de ter essa capacidade linguística acionada mediante a língua de sinais que os adultos vão começar a desenvolver com ela. Então, como ela tem o gene da linguagem, qualquer artefato linguístico que for utilizado com ela vai mobilizar essa capacidade para que ela aflore. Então, ele não vai aflorar isso pela audição, mas vai aflorar isso pela visão. Mas e se for cego? Se a pessoa for cega? E, além de tudo, surda. Porque se ela for só cega, mas for ouvinte, não faz diferença. Porque, no caso dos ouvintes, o estímulo é auditivo. Agora, se for surda e cega, como que se dá isso? Como será que se desenvolve a capacidade linguística? E será que ela se desenvolve numa pessoa que é cega ou surda? O que você acha? Se você quiser fazer uma pausa aí e comentar, escrever lá nos comentários o que você acha. Será que a pessoa cega e surda, desenvolve a capacidade linguística? E como que isso acontece, né? Então dá uma pausa aí, escreve lá o que você acha, antes de você ver a minha resposta, e depois confira se você chegou perto ou não. Bom, com relação a isso, eu digo para você que nem a incapacidade de ouvir e nem a incapacidade de ver abafam o desenvolvimento da capacidade linguística. Por quê? Porque isso é inerente ao ser humano. Isso faz parte da constituição biológica do ser humano. Da mesma forma que o pato sempre vai nadar ou que a águia sempre vai voar, nós sempre vamos desenvolver capacidade linguística. Porém, lembra da história do feijão, precisa do estímulo. Então, se a pessoa é ouvinte, o estímulo é a audição. Se ela é surda, o estímulo primário vai ser a visão. Agora, se ela é surda e cega, esse estímulo tem que ser totalmente tátil. Então, a pessoa que vai acionar a capacidade linguística de um indivíduo que é surdo e cego tem que fazer isso mediante recursos táteis. Porque não dá para acionar o recurso visual porque a pessoa não enxerga. E não dá para acionar o recurso auditivo porque a pessoa não ouve. Mas perceba que tem uma estratégia. Uma das
boas capacidades que nós humanos temos é a capacidade de adaptação. Não só nós humanos, né? Os seres vivos em geral, eles se adaptam a situações. Então, se a pessoa é surda e cega, os integrantes do grupo social dela precisam usar artefatos táteis para que ela possa desenvolver capacidade linguística. Os adultos vão ensinar essa pessoa que é surda e cega a usar libras, mas pegando nas mãos dele. Isso é possível. Claro que é uma abordagem mais complexa, mais elaborada, mais demorada, mas isso é possível. Aí eu aproveito para fazer um parêntese para dizer para você que não existe pessoa muda, tá? Vou falar de novo, não existe pessoa muda. É muito comum a gente ouvir por aí quando tem uma pessoa surda, ou os outros dizem que ele é mudo, ou dizem que ele é surdo-mudo. Não existe pessoa muda e não existe pessoa surda-muda. Existe pessoa surda. Não existe pessoa muda. Ok? Coloque isso aí no seu banco de conhecimentos. E por quê? Por que não existe pessoa muda? Porque todo mundo fala. Quem é ouvinte fala através da voz, através da expressão escrita, que é um tipo de fala, através do pensamento. E a pessoa que é surda, ela também fala utilizando os gestos, através da língua de sinais, ou escrevendo, porque elas também escrevem, e naturalmente pensando, porque o surdo pensa. Eu só não sei dizer para vocês de que maneira é construída a voz do pensamento de uma pessoa surda. Eu não sei, não faço ideia de como que é a voz do pensamento de uma pessoa surda, porque no caso de nós ouvintes, você já deve ter pensado a respeito disso. Quando você pensa, a voz que tem dentro da sua cabeça é a sua voz. E eu não sei dizer para você como que é a voz do pensamento de uma pessoa surda. Se alguém aí souber alguma coisa a respeito, por favor, escreva aí nos comentários para a gente poder saber. Mas lembra disso, tá? Não existe pessoa muda e não existe pessoa surda muda, porque todos nós falamos, seja usando português, francês, espanhol, seja lá que língua for, língua natural, seja usando libras. Todos nós falamos, mesmo a pessoa que é surda. No caso da escrita, a escrita do surdo é um pouco diferente da nossa de ouvinte, porque português para pessoa surda é a língua estrangeira, digamos assim. Português não é a língua materna. A língua materna é o português para nós que somos ouvintes. Para a pessoa que é surda, no caso aqui do Brasil, a língua materna é a língua brasileira de sinais. Então, eles vão ter dificuldade de escrever, porque a escrita é em português, semelhante à dificuldade que nós temos quando a gente vai escrever em outra língua. Então, você está estudando alemão, por exemplo, a sua língua materna é português. Você vai escrever, você vai ter dificuldade, porque a gramática funciona de uma maneira diferente. A organização morfológica, sintática, semântica do português é diferente do alemão, nesse exemplo que eu estou dando. O mesmo acontece com o surdo. A organização fonética, morfológica, sintática da língua de sinais é diferente do português. Então ele vai ter essa dificuldade com a escrita. Uma outra pergunta que eu posso fazer para você é assim: qual a condição essencial para a aquisição da linguagem? E você já sabe a resposta, eu nem preciso dar um tempo, colocar um cronômetro aqui para marcar um tempo para você pensar, porque você já sabe a resposta. A resposta é estar exposto ao uso de uma língua. Então, para além da capacidade auditiva ou da capacidade visual ou de ambas, a condição assim, essencial mesmo para a gente desenvolver esse atributo que é natural em nós é estar exposto a uma língua que está sendo usada. Não interessa se ouve, não interessa se não ouve, se não ouve, não vê. É a exposição que faz com que a organização genética que é inerente à espécie humana relacionada ao desenvolvimento linguístico aflore. É a mesma coisa do grão de feijão. Se eu colocar ele em cima da mesa, provavelmente ele não vai germinar, porque ele não tem estímulo do meio. No nosso caso, o estímulo do meio é a exposição a qualquer língua dentro do período crítico. Qualquer língua a qual nós formos expostos, qualquer língua que for apresentada a nós vamos conseguir desenvolver capacidade linguística. Por quê? Porque está dentro da nossa constituição genética, dentro da nossa constituição biológica. Uma outra pergunta que eu posso fazer para você é assim: será que é possível a gente criar
um novo código linguístico? Bom, a língua brasileira de sinais é considerada uma língua, porque ela tem os aspectos estruturais. Tem aspecto ligado à fonologia, à morfologia, à sintaxe, à semântica e todos esses elementos. Agora, para você conseguir criar um código linguístico, é preciso que você leve em consideração todos esses aspectos. Isso é extremamente complexo. É extremamente complicado. Por quê? Porque cada língua tem a sua própria organização estrutural interna e, embora, como eu disse para você no vídeo anterior, existe um padrão geral até certo ponto, mas de certo ponto em diante as línguas ganham os seus pormenores, né? E fica muito complicado para isso, para você criar pormenores fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Então, é uma coisa muito complicada. Mas é totalmente possível interpretar códigos, né? Nós interpretamos, nós decodificamos nos códigos linguísticos da nossa língua ou de línguas estrangeiras de uma maneira natural. E aí, mais uma vez, a necessidade, a capacidade linguística que nós temos, ela precisa apenas de um estímulo, e esse estímulo é a exposição ao uso de uma língua para que isso possa aflorar, para que isso possa desenvolver, né? Bom, como eu disse no início, esse vídeo eu ia falar sobre aquisição de linguagem, mas ainda não terminou, tá? E eu não ia teorizar muito... Ah, desculpe, minha voz está meio falhando. Eu não ia teorizar muito, porque senão eu ia ter que adentrar em psicolinguística e não era esse o objetivo. Quando chegar lá no Chomsky, eu vou voltar a falar sobre isso por conta das considerações que ele tem a respeito da aquisição de linguagem. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a origem das espécies e o que está por trás disso em relação a essas nuances que dizem respeito à linguagem. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, nos seus grupos e nas suas redes sociais. Comente o que você achou. Comenta para mim, por favor, o que você está achando, se está ficando claro, se você acha que está sendo colaborativo, se está contribuindo com seus estudos de linguística. E se você quiser sugerir algum artefato que eu possa utilizar para que fique mais fácil você absorver, diz lá nos comentários para mim, por favor. Diz também se o tempo que eu tenho destinado a esses vídeos está bom para você, se está muito cansativo, se está muito rápido, enfim, eu preciso do feedback para poder ir aperfeiçoando e para poder oferecer para você um serviço de mais qualidade, tá? Então eu fico por aqui, a gente se vê no próximo, obrigado, fique bem e seja uma pessoa melhor. Tchau!